ele fala, você pode desfrutar de tudo, mas daquela árvore você não come não. É como se ele estivesse instigando a mesma coisa. A mesma coisa, mãe e filho. A questão do sexo, os pais proíbem tanto os filhos, que isso é pecado, não faz isso, faz aquilo, sem a orientação que os filhos acabam fazendo. A questão da droga. Se a droga fosse mais trabalhada dentro dos lares, no sentido de orientação, de colocação, de exposição do que é a droga, os filhos não iriam. Aliás, a droga ela só vai fazer parte da vida do indivíduo porque os pais não dão a assistência necessária para os filhos, aí o traficante adota o filho. Né? O traficante é o que adota o filho. Essa é a verdade. Mas aqui é como que uma punição, né? Quando na realidade, quando a gente observa lá no princípio, quando ele planta de tudo ali naquela vinha, essa colocação já é um estímulo. Nós temos que, através do desafio de não estarmos na inércia, no comodismo, conhecermos as coisas. E olha que por causa disso aqui, diz muita gente, é o sofrimento de toda a humanidade, o pecado original. O pecado original, o pecado de Adão e Eva. Adão e Eva cometeu um pecadinho há 6.000 anos atrás, que está todo mundo pagando até os dias de hoje. É inconcebível uma coisa dessa. Porque cada um é tentado e engodado na sua própria concupiscência, como disse Paulo. Da mesma forma que cada um vai ser tentado, vai ser motivado, vai ser estimulado de acordo com aquilo que ele sente necessidade e, obviamente, ele se aspira para aquilo. Mas ele vai ser, obviamente, medido dentro da proporção do que ele fez, do que ele assumiu e da mesma forma como ele reagiu diante das propostas da vida. E aí ele fala que o homem comerá com dor, ou seja, é o labor, é o trabalho, que não aconteceu há 6.000 anos. Nós vamos aqui novamente fazer uma recapitulação daqueles exilados de Capela, que começaram a chegar no planeta bem antes do exílio, porque a estrutura, a dinâmica da vida é para gerar benefícios. Espíritos superiores da própria estrutura de Capela começaram a vir ao planeta como verdadeiros missionários, sacrificando a vida deles naquela estrutura superior em que eles viviam, para vir ajudar a formatação de uma estrutura social que viria a habitar o planeta. Aí essa leva de 6.000 anos atrás foi a leva do Êxodo, que a gente vai encontrar lá no livro A Caminho da Luz, Emmanuel narrando, Jesus dizendo para eles, vocês vão, mas depois eu mesmo aí irei para ensinar vocês como sair daquela situação. E aí o Evangelho é esse roteiro, esse código de ética moral, é esse mapa do caminho para a saída e encontro da felicidade. Imagine, o próprio Cristo se submeteu à encarnação para vir nos dar exemplos, para vir nos ensinar e mostrar quão misericordioso é o seu coração, porque ele próprio deu exemplo. E aí a gente percebe a assimilação e o entendimento do Dr. Bezerra de Menezes, que ele fala que as palavras elas podem até convencer, mas o exemplo arrasta. Então, quando Jesus fala de si mesmo, que ele seria o relembrar de Moisés quando levanta a serpente no deserto. Quando Jesus foi levantado no processo da crucificação, quantas consciências ele conquistou naquela hora com aquele exemplo que ele fez? Agora vai dizer que Jesus não sofreu, que ele não sentiu dor? Que ele fez um teatro? Não. Não. Ele se submeteu a todas as dores, a todas as humilhações, e provou que é possível ser feliz e superar tudo e a todos. E ele vai, no terceiro dia, dar amostras disso.
mostrando, provando, comprovando a imortalidade e a conquista do Espírito. Ele, da mesma forma, com a mesma personalidade, já em condição crística, ressurge para a alegria daqueles discípulos. Olha, então é verdade, tudo que ele veio dizer para nós. O exemplo dele se corroborou naquele momento ali. Né? Carlos, está caladinho? Quer falar alguma coisa? Não, tá tudo bem, gente? gente? Aproveitando. Hein? Sim. Tá ótimo. Então, no versículo 17, a questão do comerás, relembrando os capelinos, a estrutura de capela era muito superior ao que nós vivemos hoje no planeta. Imaginemos espíritos saírem de recursos de tecnologia, de favores nas conquistas da sociedade, que nós já temos hoje. Não vamos dizer de capela que era muito superior ao que nós vivemos hoje, mas ser lançado... Já pensaram, se nós voltarmos para 6.000 anos atrás, do ponto de vista em que nós estamos hoje, em termos de evolução? Terror. Não é difícil? Terror. Então, isso aqui foi muita dor e sofrimento. Foi muita dor e sofrimento mesmo para aquela raça, ou para aquelas raças, né, que vieram de capela. Tão evoluído e começar outra vez do nada. Barbaricamente. Que nós já estudamos aqui, das 4 raças adâmicas. Aqui ele está falando para uma das raças adâmicas. Porque quando ele ia falar em outros meios que estavam homogêneos, com outros meios em que estavam infiltradas outras culturas e civilizações, ele falava de uma forma. Mas ele mesmo disse: eu não vim senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. O compromisso dele foi com as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então nós percebemos que nem todos os capelinos que vieram foram realmente exilados. Muitos vieram com missão, gente. Condições, né? Assim, Por isso nós vamos encontrar lá no meio do povo romano, do povo grego, espíritos que já estavam com uma evolução muito grande. E aí nós vamos encontrar aí filósofos de diversas épocas que, quando fazemos comparação com as suas ideias e a postura de vida que eles levavam em relação ao Evangelho de Jesus e a postura de Jesus, a gente se identifica com verdadeiros discípulos de Jesus. Às vezes até no meio de politeístas. Nós não vemos Sócrates? Que coisa extraordinária a doutrina de Sócrates. Integridade. Né? Então, versículo 18: espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. Espinhos e cardos também te produzirá, e cardos também te produzirá, né? E comerás da erva do campo. Ou seja, o indivíduo em si, ele vai experimentar desafios constantes. Faz parte da evolução. Esses seriam os cargos, no caso. Os espinhos e os cardos, na própria intimidade. Você pode encontrar uma pessoa que nasce numa família rica, que nasce com beleza estética em equilíbrio, com todos os recursos que possam, do ponto de vista comum, dizer aparentemente que aquela pessoa é perfeita para a felicidade, e aquela pessoa em si não tem. Por quê? Porque os espinhos e os cardos te produzirá, ou seja, está no próprio indivíduo, que são desafios que a própria individualidade, que a própria consciência, o homem, tem que afrontar para a realização do equilíbrio. Aí é a razão que tem que aferir. Mas o que faz sentir o sofrimento? É a razão? Não, a razão ela assimila, mas é o sentimento que sente, é que sofre. O que sofre é o sentimento. Por isso que a pessoa fala: o indivíduo é racional, olha, ele é inteligente. Por quê? Porque o indivíduo percebe que está sofrendo muito, e aí ele fala: eu tenho que sair dessa situação.